Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Não sei se conheces, mas há uma obra famosa de George Orwell que se chama O Triunfo dos Porcos. Esse texto é uma sátira, por assim dizer, ao nosso tempo, em que efetivamente há muita porcaria. Ele de facto acaba por afirmar que os porcos de uma quinta acabam por dominar a própria quinta, utilizando para o efeito uma propaganda absolutamente falaciosa, que leva a que os outros animais cedam à sua pretensão e porcos que começam por expulsar o dono da quinta, depois na realidade eles próprios se constituem como donos da quinta e estabelecem até um regime ainda mais totalitário do que aquele que padeceram quando eram simples animais. Pois bem, esta sátira do nosso tempo, em que há também muita porcaria, sobretudo humana, tem a ver com o texto do Evangelho, que hoje nos é proposto, segundo São Marcos. Chegou Jesus à outra banda do mar, ao território dos Gerazenos, e ao sair Jesus da barca, foi logo ter com ele, saindo dos sepulcros, um homem possesso de um espírito imundo. Tinha o seu domicílio nos sepulcros e nem com cadeias o podia alguém ter preso. Tendo sido atado por muitas vezes com grilhões e com cadeias, tinha quebrado as cadeias e despedaçado os grilhões e ninguém o podia domar. E sempre, dia e noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, porém, a Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e clamou em alta voz: Que tens tu comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dizia-lhe: Espírito imundo, sai desse homem. Depois perguntou-lhe: Que nome é o teu? Ele respondeu: O meu nome é Legião, porque somos muitos. E suplicava-lhe instantemente que o não expulsasse daquele país. Andava ali, pastando ao redor do monte, uma grande vara de porcos. Os espíritos imundos suplicaram-lhe: Manda-nos para os porcos, para nos metermos neles. Jesus deu-lhes essa licença. Então os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, e a vara, que era de cerca de 2000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. O texto continua dizendo que os habitantes daquela região ficaram tão impressionados que pediram a Jesus que saísse dali. Na verdade, deviam ter ficado agradecidos, porque Nosso Senhor salvou aquele homem endemoninhado que fazia tanto mal a si próprio, porque é isso que o demónio quer de nós, é fazer-nos mal. Muitas vezes apresenta-se com falinhas mansas, oferecendo prazeres, satisfações, coisas que nos agradam, mas na realidade aquilo que pretende e que infelizmente algumas vezes alcança é a perdição das nossas almas. De facto, este milagre, esta cura, de facto parece ter sido, em sentido estrito, uma grande porcaria, porque 2000 porcos afogados, não é, no mar devem ter ido cá para os peixes. Foram um grande pitel. Nem todos os dias um peixe pode comer, enfim, carne de porco, mas naquele dia parece que deve ter havido porco para todos os peixes que havia no mar da Galileia. Mas aquilo constitui também, de certo modo, uma certa poluição das águas daquele lago. E hoje em dia, como sabemos, um dos sinais positivos do nosso tempo, há muitos, mas um deles é a ecologia, esta preocupação pelo meio ambiente, esta preocupação
pureza das águas, dos rios, do ar, até mesmo a poluição sonora é combatida, e ainda bem, porque o ambiente diz respeito a todos nós, e cuidando do planeta, agora estamos também a contribuir para que as próximas gerações tenham um futuro melhor. Mas, curiosamente, esta defesa da ecologia, da defesa do ambiente, geralmente fica um pouco aquém. Porquê? Porque quer-se a pureza dos campos, quer-se a pureza das águas, quer-se preservar as espécies animais, até por isso se põem os linces ibéricos e outras raças em vias de extinção em santuários, em cativeiros, para preservar e impedir que desapareçam da face da terra. Também se procura resguardar a vida vegetal, e também porque nós nos alimentamos, entre outras coisas, também de plantas, e, portanto, são também necessárias para o nosso sustento. Mas não há uma igual preocupação pela ecologia humana, pela pureza da nossa vida, pela pureza dos nossos costumes. E o cristianismo pede isso mesmo. É bom que haja esse cuidado pela casa comum, como costuma dizer o Papa Francisco, mas é mais importante ainda a pureza da nossa alma. E até porque a pureza é uma coisa boa, não é uma coisa má. Às vezes, pessoas que pensam que as regras da Igreja são limitadoras, são inibidoras, impedem as pessoas de procurar o prazer. Não, as regras da Igreja são aquelas que mais potenciam o ser humano. A pureza é aquilo que faz de nós melhores pessoas, faz mais homens e melhores mulheres também. Aliás, a pureza é isso que quer dizer. O que é um cavalo puro sangue? É o melhor dos cavalos. O que é uma camisola de pura lã virgem? É uma camisola feita de um material de grande qualidade. O que é um som puro? É um som sem interferências. O que é uma água pura? É uma água sem impurezas e, portanto, mais saudável. Portanto, a pureza é qualidade. A pureza aumenta a prestação de cada ser, é cada espécie levada ao seu extremo da perfeição. E também a pureza é isso no ser humano. Os mais puros são os mais valentes, são os mais fortes, são os mais resistentes, são os mais generosos. Isso viu-se, por exemplo, nos campos de concentração nazi, que houve tantos católicos, houve também muitos judeus e pessoas de outras etnias e de outras religiões, mas houve muitos católicos, até um mártir, São Maximiliano Maria Kolbe, ou uma santa como Santa Teresa Benedita da Cruz, que se chamava Edith Stein, e muitos outros. E houve um psicanalista, um psiquiatra, que constatou isso mesmo, que aqueles que viviam a pureza eram os mais resistentes, eram os mais fortes, eram aqueles que não vinham abaixo, e aqueles que não desanimavam e até ajudavam e fortaleciam os outros. Por isso mesmo, devemos procurar nós também não viver na porcaria, mas viver na pureza. E devemos dar a conhecer este ideal. Quando Miguel Ângelo fez a Pietà, houve alguém que lhe chamou a atenção para uma aparente contradição. É que Nossa Senhora é mãe de Jesus e parece até mais nova do que ele, porque Jesus teria por volta de 30 anos e Nossa Senhora parece ter uns 15 ou 16, e, portanto, uma rapariga tão nova jamais poderia ser mãe de um homem já maduro. Mas Miguel Ângelo respondeu, não, ela era nova porque era pura. Ou seja, a pureza é a juventude da alma. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos obtenha a graça de ter sempre a nossa alma pura, não só para podermos ver a Deus, como o Senhor disse nas bem-aventuranças, porque os puros do coração são os que veem a Deus, mas também para podermos colaborar efetivamente para um mundo mais ecológico, porque mais puro também. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação.
Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.